todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos a mais um episódio do A Bola Não Mente, o podcast sobre a NBA à portuguesa. Comigo tenho, este domingo à noite, Ricardo Vitor Reis. Ricardo, como estás? Não sei como é que aqui estou, não sei como é que cheguei aqui. Vou falar baixo porque acabou de adormecer a criança e eu não Que tem quero estado doente, não é? Que tem que tem estado possibilitado a tua doente, presença. Sim. que tem-me dado cabo do juízo nos últimos dias. Entretanto, com a pressa de montar as coisas, acabei de partir o tripé do microfone. Portanto, estou a fazer isto. Para quem está no YouTube, pode vir consultar a forma como o Ricardo Vitor Reis está a gravar. Como diria alguns políticos da nossa praça, Ricardo Vitor Reis está aqui em sacrifício pessoal. Estou num grande sacrifício pessoal. Deixa-me dizer-te que se não fossem as finais da NBA, provavelmente ias fazer episódios a solo durante um mês, porque... Tu viste o episódio a solo que eu gravei? Tentei distrair as pessoas com uma vista, com passarinhos, com a envolvência. Porque eu de basquete percebo pouco, né? Como tu sabes, não é a minha especialidade. Sim, também tentaste desviar um bocado do assunto, falando de perder a virgindade. Eu fiz essa piada por aqui. Porque estavas em Oliveira, como é que é? Oliveira do Conde. Oliveira do Conde, que eu aposto que foi o sítio onde tu perdeste a virgindade. Não foi. Onde é que foi, João Diniz? Boa pergunta. Não sei se quer revelar aqui. É uma boa pergunta. Mas posso dizer que não foi, se bem me lembro, não foi nem no Montijo, nem em Lisboa, nem em Oliveira do Conde, nem no Algarve. Foi numa localização onde nunca mais aconteceu. Foi na verdade. Foi a primeira. Foi na festa do Avante, provavelmente. Na festa do Avante, provavelmente. Eu tenho cara de que vai à festa do Avante. Pá, a primeira vez que fui à festa do Avante foi já com mais de 40 anos e decidi ir fazer campismo para a festa do Avante, coisa que não recomendo quando já tens mais de 40 anos. Epá, não. Tu estavas-te a queixar de levar com o sol na moleirinha em Oliveira do Conde, imagina o que estás a levar com o sol na tenda a partir das 6 da manhã na festa do Avante, a dormir no chão, depois de teres estado a beber vinho quente no dia anterior até ficares completamente grog. Não recomendo. Não recomendo. No meu passado tenho um passado de quem foi escoteiro. Portanto, já levei muitas vezes com o sol na tenda, além de ter ido, já trabalhava, essa é uma das minhas histórias favoritas com os meus amigos da faculdade, que é, já trabalhava há alguns anos e decidi ir a Paredes de Cora. Como é que eu nunca soube que foste escoteiro, meu? Como é que sabes que eu fui escoteiro? Fui escoteiro 10 anos. Não posso acreditar. Como é que é possível eu não saber disso? Isto é real. A minha primeira namorada foi dos escoteiros, mas não foi. Foste lobito? Fui lobito, fui explorador e fui pioneiro. Não fui caminheiro, não esqueça caminheiro. Tu ias dizer, a tua primeira namorada foi nos escoteiros, mas e depois ias explicar que não foi com ela. Claro que não, porque é impossível estares nos escoteiros e praticares o amor, tens noção disso? Eu já tive esta conversa com algumas pessoas. Eu quero deixar isto claro. Os escoteiros são uma mistura, uma mescla de vários tipos de pessoas, estás a ver? Ou seja, há pessoas, vamos assim, mais normais, ou que tiveram uma educação católica, que foi o meu caso, apesar de agora não ser propriamente um gajo católico, sou mais um ateu, mas pronto, foi essa educação que os meus pais me deram. Mas também há lá muita gente que os pais metem-nos lá porque não têm mais sítios para expor, ou seja, há muito delinquente. Há muita javardice, portanto, há muita javardice também nos escoteiros. Não quero estar aqui a desonrar o nome da instituição, mas tens de pensar que são pessoas, miúdos, né? Muitas vezes, não estou a falar dos lobitos, nada disso, mas quando és explorador ou pioneiro, tipo ali entre os 13 e os 18 anos, todos juntos num sítio, na altura em que eu estava, não é? Sem telemóveis, sem pais, sem nada. Assim, não, ou seja, por mais que a religião possa existir, as hormonas sobrepõem-se à religião. Pronto, é só isso que eu vou deixar só isso aqui e as pessoas agora pensam o que quiserem. Mesmo dentro da religião, padres e tal, as hormonas normalmente sobrepõem-se à religião. Pois, mas isso já é outra conversa. Tudo aqui que eu estou a falar é tudo consentido. Com sentido e sem grandes diferenças de idades. Mas sim, mas olha, eu até curti de andar nos escoteiros, tipo, na altura era diferente, né? Não havia telemóveis, não havia nada disso, então a cena de ir acampar e não sei o que era engraçado,
pronto. A parte da missa nunca achei muita graça, vou ser honesto, estás a ver? E se calhar da farda, houve alturas em que achei graça, depois passei a achar que não era assim tão engraçado. Mas tipo, aprendi muito com os escuteiros, por acaso. Não que seja um gajo particularmente, ou seja, não sou aquele gajo que sabe fazer tudo em casa, tipo, não sou esse gajo, né? Mas, não sei, tipo, acho fixe, tipo, a cena da natureza e da malta, acho fixe, tipo, experimentares, tipo, no meu caso, tipo, eu não quero acampar mais vezes na vida, estás a ver? Chegou. Podes reconectar-te com a natureza sem teres que usar meias pelos joelhos, é possível. É verdade. E sabes que uma coisa que eu fiz, tu por acaso tu ias achar graça a isto, havia uma cena que os escuteiros tinham, e acho que ainda tem, que era uma cena que se chamava o Jamboree. O que era o Jamboree? Isto era antes da internet estar generalizada. Então era durante tipo um fim de semana ou 24 horas, o que era, ias lá para a sede dos escuteiros, né? Aquilo era por turnos, e falavas por rádio, com malta do mundo todo, estás a ver? Pá, tens de ver que isto é anos 90, né? Ou seja, a ideia do miúdo, que eu tinha, sei lá, tinha 8 anos ou 9 anos, estás a ver? Falar com um gajo nas Filipinas, ou tipo, uma coisa assim, tipo, é uma cena fixe. Hoje em dia, com a internet, já não é, pá, hoje em dia, né? Eu lembro depois de ver o Jamboree que estás a falar por Messenger, assim, pá, isso já não tem piada nenhuma, estás a ver? Isso agora já jornalizou. A cena do rádio, tu fazes o código Morse, estás a ver? Dizeres ou dizeres tipo aquele código Alpha Charlie, não sei o quê, estás a ver? Sabes essas cenas, estás a ver? Sabes o que é? Sim. Fazes isso tem alguma piada? Vai dizer que não tem graça, tem piada para um puto com 9 anos, não tem graça isso, um gajo com 10 anos, claro que tem. É isso. Pronto. Queres que eu fale de comida? Posso falar de comida? É melhor, eu ia mudar um bocadinho porque as pessoas estão. A maior parte já desligou, não é? Depois deste introito de 7 minutos e 18 a falar de escotismo, certamente só os mais fortes é que resistiram. Mas tiveste um casamento, terminaste a tua viagem por Espanha, tiveste um casamento. Depois de San Sebastián, que eu ouvi as tuas indicações maravilhosas no episódio a solo, depois disso, o que é que fizeste? Voltei, ou seja, fui para a terra do meu pai, que é Oliveira do Conde, porque o meu primo casava-se. O meu primo casou-se, aliás, um dos meus primos casou-se no sábado. Mas, na sexta-feira, fui a um dos meus sítios favoritos daquela zona. Isto porque... e quero só dizer isto, que é, recebi uma mensagem no Instagram de um ouvinte que é daquela zona, é de Vila Miã, que é mesmo ao lado de Oliveira do Conde, a dar-me recomendações gastronómicas, e eu tive de explicar que como o meu pai é dali, eu conheço aqueles sítios todos, ou seja, todos aqueles sítios que ele estava a dizer. Aliás, eu contei isto lá em casa à família, estava a falar o meu cunhado e não sei o quê, e o meu cunhado vira e disse: então o gajo está a ensinar o padre a dar a missa. Porque os sítios que ele recomendou são sítios que eu já fui muitas vezes, mas ele tem bom gosto, porque claramente um dos sítios que ele recomendou, eu tinha ido precisamente nesse dia lá, que é um sítio chamado Casa Piano. E o que é que serve a Casa Piano? Casa Piano serve as melhores enguias fritas do mundo, mas enguias fritas feitas com um molho especial de vinagre e malagueta. E eu comia aquilo todos os dias, se pudesse. Aquilo é bué da bom, mesmo bué da bom. Portanto, aqui próprios para a Casa Piano, em Cabanas de Viriato, não sei se sabes onde é que é Cabanas de Viriato, terra da Dança dos Cus, conhecido carnaval na Beira Alta, que é a Dança dos Cus, googlem, vão à procura, e de Aristides Sousa Mendes, nasceu em Cabanas de Viriato, que é só, isto é também um pouco de cultura para as pessoas. E portanto, comi isso, e gostei muito mesmo, E o teu fim de semana, Ricardo? O meu fim de semana, sim, além de tentar desviar-me de vómito, coisa que nem sempre consegui fazer, nomeadamente em sítios públicos, não consegui desviar-me sempre de vómito, e comi muita canja de galinha. Muita canja de galinha. E NBA, disse muitas asneiras no episódio sozinho, ou não? Não, acho que não disseste muitas asneiras. Acho que podemos até entrar um bocadinho mais a fundo em algumas coisas que falaste, porque desde então os Knickerbockers ganharam o segundo, não é? Sim, quer dizer isto, porque acho que também é justo, não é?
Eu acho que foi um bocadinho cagado aquela segunda vitória dos Knicks. Cagado no sentido em que se no primeiro jogo podia haver dúvidas se os Spurs perderam, os Knicks ganharam. Eu acho que neste jogo as coisas estiveram mesmo por um fio, ou seja, houve muita inépcia dos Spurs na parte final para não conseguirem colocar-se numa posição confortável para ganhar o jogo, mesmo tendo tido o último lançamento. Agora, eu quero deixar, a primeira frase que eu tinha aqui para te dar é uma frase que eu acho que define, para mim tentada definir estes 2 primeiros jogos. E a frase é esta: os New York Knicks não têm medo do Wemby. Não têm medo do Wemby. E isso, para mim, tem definido a forma como eles têm abordado o jogo, como eles têm abordado os lances e como eles têm comportado perto dele. Seja a importuná-lo defensivamente, seja a atacá-lo quando ele está lá debaixo do cesto. Eles não têm medo do Wemby. E o Karl-Anthony Towns não teve medo do Wemby, e o Jalen Brunson, que nós íamos dizer que não ia conseguir, e é verdade, teve um segundo jogo pior do que o primeiro, não teve medo do Wemby. Eles não têm medo o Michael Bridges não tem medo do Wemby, o Anunoby afundou na cara do Wemby, eles não têm medo do Wemby. E isso, eu não acho assim tão anormal, se pensarmos bem, né? Tipo, eles são mais velhos, os Spurs estão lá há mais tempo, mas os Standard tinham medo do Wemby. Os Standard tinham medo do Wemby, todos tinham medo, todos os outros anteriores tinham medo dele. E eles estão a jogar, óbvio que há aqui nuances táticas, e agora já vais falar disso de certeza. Mas este lado, para mim, tem sido muito decisivo na forma como estes jogos se decidiram, que é, eles estão a jogar sem medo do melhor jogador da série e estão a conseguir ganhar. É isto, para mim é isto. Simplificando, é isto, sim. Sim, começa por aí. Eles não têm medo do Wemby, nenhum deles tem medo do Wemby. São várias as situações em que temos visto o Karl-Anthony Towns a querer especificamente jogar contra o Wemby. O Anunoby muitas vezes vai até lá abaixo, espera que o Wemby venha ter com ele, dá-lhe um encosto e depois só para afundar na cara do Wemby. Portanto, são vários os jogadores que parece que querem esse matchup. Eu não sei se te lembras, antes de quando estávamos a lançar estas finais, perguntei-te se estavas preparado para um Karl-Anthony Towns MVP de finais da NBA. Sim. Porque o Stefan Kessel ia andar lá em cima. Eu não sei se não estamos lá. Eu acho que ainda não estamos lá. Acho que ainda não. Mas acho que os próximos 2 jogos, não sei se os Knicks vão ganhar os 2 ou não, mas dependendo do que ele fizer, acho que a coisa começa a pender para aí, porque o segundo jogo do Brunson não foi muito bom. E o primeiro, ele não lançou de forma extraordinariamente eficaz também. Ele tem sido muito ineficaz. Mas aqueles cestos finais são coisas que ficam na memória de quem vota, né? Ele é o epicentro do ataque dos Knicks, obviamente, e toda a gente olha para ele como o líder desta equipa. Agora, o fator que está a virar esta série e que está a dar o domínio aos New York Knicks chama-se Karl-Anthony Towns. E há aqui uma diferença muito grande e que ancora um bocadinho nisso que tu estavas a dizer, deles não terem medo. Há uma diferença muito grande nesta série para as séries anteriores dos San Antonio Spurs. É que aqui, nós abordámos isso ligeiramente quando fizemos a antevisão das finais, aqui o Wemby não se pode propriamente descartar de defender, esconder em ninguém. Tínhamos falado que ele podia andar no Josh Hart, enfim, mas o Josh Hart tem feito um excelente trabalho a mexer-se sem bola, e isso tem criado algumas dificuldades ao Victor Wembanyama, que tem estado muitas vezes a ser obrigado a defender o Karl-Anthony Towns. E esse tem sido o problema. É que o Victor Wembanyama, para defender o Karl-Anthony Towns, tem que defender dentro do cesto, debaixo do cesto, quando o Karl-Anthony Towns está de costas para o cesto, e tem que defender cá fora no perímetro, quando o Karl-Anthony Towns vem para fora e pode lançar a 2-3 metros do cesto. O Karl-Anthony Towns já está a entrar naquele registro do Klay Thompson e do Steph Curry, que é quando a bola sai da mão dele, eu já acho que ela vai sempre entrar quando ele lança dos 3 pontos. E atenção que há uns tempos ele andava a dizer que era o melhor lançador grande, melhor shooting big of all time, e a gente gozava porque Dirk Nowitzki, ele se ganhar este título e for Finals MVP, de repente vamos ter aqui uma conversa, mas pronto, isso fica lá mais para a frente. Agora, a defesa dos San Antonio Spurs assenta numa coisa,
é uma zona, one man zone, é uma zona de um homem. O Wemby tenta estar sempre dentro da área pintada e os outros 4 jogadores andam ali no perímetro, arriscam nos close-outs, metem muita pressão nos jogadores da bola, porque sabem que tem lá o guarda-redes atrás, mas assenta muito nessa ideia de que o Wemby está sempre lá atrás. E de repente, quando o Wemby é obrigado a andar atrás do Karl Anthony Towns e a vir cá acima, e de repente é desgastado porque eles vão claramente atacá-lo, procurar o contacto físico com ele, isso está a criar um problema muito grande, porque a certa altura o ataque dos Knicks, de tanto procurar o Wemby, atacar o Wemby, criar contacto com o Wemby, faz com que o Wemby se desgaste, que ele não consiga estar permanentemente naquele estado de alerta e naquela one-man zone a 100%. Os Knicks estão a prolongar bastante as suas posses de bola e têm sido super eficazes nos últimos segundos das posses de bola, dos 24. Mas têm tido lançamentos com qualidade, ou seja, mas sim, mas porque procuram o melhor lançamento. Procuram isso. Porque isso também é a melhor forma de tu partires a one-man zone do Wemby, porque se o Wemby está ali naquela one-man zone, mas de repente tem que se aproximar um bocadinho ao Karl Anthony Towns. E os outros 4 percebem que o Wemby já não está lá atrás sempre e têm que começar a fazer rotações defensivas e nós vemos a correr que nem loucos, a andar a correr uns atrás dos outros e a tentar tapar o próximo jogador que vai ficar livre do ataque dos Knicks. E se os Knicks prolongam esse estado de penetração e passe e recolocar nos 3 pontos, e o outro drible de penetração, há uma posse de bola que ficou na memória neste último jogo, em que eles fazem isso até ao limite dos 24 segundos e dá um triplo aberto do Michael Bridges no canto. A fazer lembrar, só cometendo já aqui um sacrilégio como não, podes lembrar dizer os melhores Spurs 2014. Os melhores Warriors e os melhores Warriors. Spurs 2014. A sensação desta série é que há uma equipa tão superior à outra a jogar basquetebol que nos remete para os Spurs de 2014, em que nós olhamos e vemos uma equipa cheia de estrelas, com star power todo, mas de repente do outro lado está uma equipa tão bem treinada, que joga tão bem, tão altruísta, em que toda a gente, o sistema eleva a qualidade individual de todos os jogadores, e de repente tu sentes que aquele estilo de basquetebol coletivo é sem sombra de dúvida muito superior ao star power do outro lado, que está completamente perdido. E eu estou a ver isso outra vez nestas finais. E, portanto, contrário, né? Neste caso ao contrário. Porque os Spurs 2013 ganharam ao Zit, não é? Não, estou a ver outra vez os Knicks a serem a equipa dos Os Knicks aqui são os 2014. Os Knicks aqui são os Spurs e os Spurs são os Zit. Sim. E, portanto, temos isso, temos a forma como eles estão a ser super inteligentes a desgastar o Wemby, e depois há mais uma coisa do ponto de vista tático, para fechar aqui as questões táticas, se calhar um bocadinho mais chatas para os nossos ouvintes. Temos uma coisa, e eu aqui contra mim falo, e acho que também muita gente que falou sobre isto foi à procura desta questão sempre que analisámos os Knicks. Se bem te lembras, sempre dissemos que eu não acreditava nos Knicks de irem ganharem o título, muito porque seria difícil acreditar numa equipa cuja defesa tivesse que incluir a defesa de bloqueio direto do Jalen Brunson e do Karl Anthony Towns. Qual é o problema aqui? O problema aqui é que do outro lado, os San Antonio Spurs não têm um gajo que jogue bloqueio direto para matar o bloqueio direto defendido pelo Jalen Brunson. Eu até falei disso no episódio que gravei sozinho, não sei se te lembras. Até falei disso na altura em que o Brunson saiu a cochear e veio. Eles não atacavam o Brunson. Porque é que não se faz não se puxa o Brunson para um bloqueio direto? Eles não jogam bloqueio direto. Mas isso é outra. Ou até para um isolamento. Obrigar um gajo que tivesse tomates, que agarrasse na bola, pegasse no Brunson, obrigasse ali uma troca e fizesse um isolamento contra o... Isto se fossem os Oklahoma City Thunder, o Shea estava a comer daquele bloqueio direto. Brunson, Karl Anthony Towns. É o que o Brunson faz aos outros. É isso. Ou seja, falta aqui um gajo sabidão, mandão, com experiência, que tenha esta capacidade. Esse gajo não é o De'Aaron Fox, que é o gajo mais experiente. Mas podia ser. Esse gajo vai ser o Dylan Harper daqui a uns anos. Daqui a uns anos esse gajo vai ser o Dylan Harper. Neste momento os Spurs não têm ninguém para atacar em isolamento o Jalen Brunson ou para puxar um bloqueio direto e jogar um bloqueio direto, porque eles não têm esse gajo. E portanto, o grande problema defensivo dos New York Knicks
não está a ser trazido para a superfície porque os Spurs não têm o personnel, não têm a mão de obra para ir à procura disso. E isso só ajuda a equipa de Nova Iorque. E até quero elogiar os Knicks por outra razão, porque falámos um bocado de arbitragem na série anterior, e estas arbitragens têm sido um bocadinho, como diria Ricardo Torres, caseirinhas como a mousse. Estes dois jogos em San António, os Knicks levaram muita porrada, houve muitas decisões, eu até tinha escrito aqui, arbitragem bem caseirinha, tirando aquela técnica ao Mitchell Robinson, que entretanto já foi anulada, não sei se viste essa rescindida né, pela NBA, a falta do Brunson num triplo no cabelo do Devin Vassell, vá lá. Eu acho que foi, não tem sido uma exibição, não foi, aliás, uma exibição particularmente brilhante dos árbitros nisso, mas eu acho que os Knicks responderam à agressividade dos Spurs também com agressividade, e é verdade que podia ter dado molho, mas há uma cena, e aqui só para ligar um bocado ao Cat, deu-me vibes de Joel Embiid na primeira parte, vou só dizer isto, mas o Cat tem umas declarações no fim dos dois jogos, a falar da mãe e disse, tu precisas estar num sítio mentalmente tipo sólido, para poderes falar assim da tua mãe que morreu precocemente, não é? E isso diz-me, óbvio que estou aqui a fazer psicologia barata, né? Mas que eles estão a ser, e aliás, diz-me, e é o que está a acontecer, não é? Que mentalmente os Knicks têm sido mais fortes que os Spurs. E nós vemos isso em vários momentos, não só nos momentos decisivos, mas mesmo os jogadores que, sei lá, nós tínhamos enterrado o Mikal Bridges, tipo no início dos playoffs, o Mikal Bridges fez um jogo inacreditável. Sim, os Knicks já estão a pedir à organização, ao front office, para dar mais picks aos Brooklyn Nets, porque eles merecem. Inacreditável, percebes? O Cat nós dizíamos que ele não teria, ou seja, não seria o melhor jogador de uma equipa para ganhar o campeonato, no máximo podia ser o segundo, e para muita gente durante alguns meses, não é? Ele nem sequer era o segundo melhor jogador daquela equipa. O Brunson, ok, é um bom jogador, mas não é um top. Mas misturando tudo isso, não é? O facto de ele voltar aleijado no primeiro jogo, isso tudo, eu sei que isto são tudo coisas pequeninas, não é? Mas eu acho que isso tudo conta muito, estás a ver? Conta muito. E acho do outro lado, esse controle emocional não existiu tanto, né? O Kessel faz um mau segundo jogo. Eu acho que o final do jogo com o Wembanyama, não é? Aquele passe que ele faz para as costas do Kessel, que é verdade, se irmos em câmara lenta, o Kessel estava a olhar para ele e, portanto, ele achou que ele receberia. A culpa ali está meio repartida, vamos dizer assim, porque o Kessel também não tem de virar costas, porque o Kessel é que é o base. Nunca se deve não olhar. Nunca viras as costas à bola, não é? É um clássico. A segundos do fim, o Kessel pensou que queria ir para a frente e dar espaço ao Wembanyama para trazer a bola. E o Wembanyama encolheu-se ali, porque ele provavelmente devia ter trazido a bola. E aquele cesto que ele falha no fim, ele já o marcou várias vezes. Ele já marcou aquele cesto muitas vezes. Eu até acho que ele tem um bom... Podia ter entrado como podia ter caído para fora. É indiferente. Então, os erros foram antes, foi aí nesse turnover. E na falta que ele faz depois do turnover, a falta é ainda mais grave do que propriamente o turnover, mas o Kessel também faz 4 faltas a tentar desarmar um lançamento do José Alvarado no terceiro período, o José Alvarado a cair para fora do campo. Quer dizer, há uma série de erros de quem está aqui pela primeira vez, dos miúdos que estão aqui com pouca experiência, que não ajuda, obviamente, que os coloca depois nesta posição. Mas tu disseste, e eu acho que isso é o mais determinante disto tudo, é a questão mental, porque nós já detalhámos aqui algumas coisas, algumas componentes táticas desta série, mas eu acho que a grande diferença aqui é mesmo a questão mental. Tu falaste do Cat e do sítio bom onde ele se encontra, ele que tantas vezes foi gozado ao longo da carreira. Quer dizer, ele até há 2 semanas estava a ser gozado por toda a gente, quer dizer, até ele começar a jogar como hub ofensivo no topo dos 3 pontos. E eles agora virem de 13 vitórias consecutivas e de repente estarem nas finais da NBA a ganhar 2-0 com 2 vitórias fora de casa. Eu acho que o Cat é a primeira vez
Ninguém está a falar do Cat como o gajo que vai fazer faltas estúpidas. Há 2 semanas nós estávamos a dizer que ele ia fazer faltas estúpidas e os Knicks iam ser eliminados por causa disso. Portanto, isto está a virar num espaço de um mês. Isto num mês. Um gajo que tu sempre associaste a um certo descontrole emocional, não é? Dentro do campo, a popar e irritar e a fazer... descontrole corporal, mesmo descontrole, as flutuações dele com os braços a saltar para todo o lado, quer dizer, aquilo parece sempre que se vai partir a qualquer momento. Mas a questão mental não é só do Cat estar num sítio bom, como provou essa entrevista no final. Há várias questões aqui. Eu sempre achei o Mike Brown, por exemplo, um treinador que com muita necessidade de afirmação. Ele sempre foi um treinador que ia para as conferências de imprensa e me parecia alguém que duvidava muito de si mesmo e que precisava da validação de toda a gente, até dos próprios jogadores. Ele este ano tem uma cena ridícula. O Karl Anthony Towns está a fazer um media availability com jornalistas do mundo inteiro e de repente o Mike Brown aparece por trás, agarra-se ao Cat e diz, ele vai falar de mim, não sei o quê. Epá, o Mike Brown tem tantos momentos destes. Parece uma cena de insegurança, né? Tipo... É um gajo super inseguro. Sempre me pareceu um gajo super inseguro. Sempre. A forma como ele tratou o Nemias e preferiu ir buscar um Javel McGee de 35 anos e uma série de episódios em Sacramento, que foi onde nós olhámos para ele com um bocadinho mais de atenção. Tudo sempre me fez crer isso. Este ano, no início da época, se bem te lembras, o Karl Anthony Towns chegou a verbalizar que não sabia qual era o seu papel no ataque dos New York Knicks. E eu achei que isso podia vir a ser um problema, mais cedo ou mais tarde, nesta equipa. A última conferência de imprensa do Mike Brown, o Mike Brown diz abertamente aos jornalistas que ele e o Karl Anthony Towns tiveram várias conversas durante esta época, porque não estavam a chegar a acordo sobre qual é que era o papel dele, e em todos os momentos eu, Mike Brown, tive que ceder. Voltei atrás, eu queria que ele fizesse isto, ele não gostava disto, e então eu tive que, juntamente com a minha equipa técnica, refazer aquilo que podia ser o papel dele. E, portanto, o facto dele não ter querido impor a sua opinião e ter tentado ir ao encontro daquilo que fazia o jogador feliz para o elevar também, é para mim um sinal de maturidade também do Mike Brown, que já é avô, portanto já devia ser muito maduro, mas que parece aqui que está a ter um sinal de maturidade. Portanto, a questão mental aqui do Mike Brown também é importante. E depois outra coisa, e que para mim me ficou desde o final das finais de conferência, a forma como os San Antonio Spurs festejaram a vitória sobre os Oklahoma City Thunder. Aquele festejo... Se fossem favas contadas. Aquele festejo foi mais exuberante do que muitos festejos de títulos da NBA. E depois, quando eles mostram imagens deles a sair nos corredores interiores do pavilhão dos Oklahoma City Thunder, as entrevistas que eles dão à malta das redes sociais do San Antonio Spurs, eles estão com uma ligeireza a dizer mais 4 e somos campeões. Houve alguém, já não me lembro se foi o Keldon Johnson, diz mais 4 e somos campeões. Como se fosse fácil. Eles ultrapassaram o topo da montanha porque ultrapassaram os campeões e os Oklahoma City Thunder. E eu acho que eles não estavam mentalmente preparados para enfrentar os New York Knicks. Do outro lado, ainda ontem, antes do jogo 2, o Jalen Brunson dá uma entrevista à Malika Andrews, da ESPN, e a Malika pergunta-lhe, nós na ESPN, que está a transmitir as finais, fazemos vários vídeos de promoção com o troféu Larry O'Brien, e houve um jogador que recusou pegar no troféu Larry O'Brien, recusou ver o troféu Larry O'Brien. Foste tu, foi o Jalen Brunson. Porquê? E ele que é sempre super cuidadoso nas respostas e nas palavras, ficou ali a pensar imenso tempo, está disponível no YouTube da ESPN, se quiseres espreitar, ficou a pensar imenso tempo, e a sensação que eu tenho é que ele quase que vai começar a chorar, e contém-se e diz, no comments. Mas no comments porquê? Porque não queres sentir que estás mais perto do troféu Larry O'Brien, que ele está ali à mão de semear, e ele, no comments. O nível de respeito pelo trajeto, pela dificuldade que é chegar ao troféu Larry O'Brien, certamente pelo facto dele ser um gajo com 1,90 m e que toda a gente duvida dele, e que agora vai ser provavelmente campeão antes do Luka Doncic, que era o gajo que ele foi dispensado para deixar de espelhar. Quer dizer, o nível de respeito e de maturidade dos jogadores, dos treinadores dos New York Knicks, acho que está num nível completamente acima e diferente dos San Antonio Spurs. E, portanto, não sei se isto vai a tempo de virar, porque agora vamos para Nova Iorque e vai ser uma loucura total. Vai ser a loucura total. E eu não sei se estes miúdos
que fraquejaram aqui em alguns momentos, até conseguiram algumas runs que foram buscar os jogos e tal. Não sei se estes miúdos vão ter tomates, coragem, para aguentar um Madison Square Garden completamente doido. Isto vai ficar muito pequeno. Muito. E não é só isso, é porque nós vimos, eu até falei disso no outro episódio, que é uma coisa que eu nem gosto muito, mas pronto, aconteceu, que é nós estarmos em San António e parece que está meio, não é? Tipo, ou seja, está metade adeptos dos Knicks. Isso não vai acontecer no Madison Square Garden. Ou seja, no Madison Square Garden não sei se vai lá estar alguém. Eu estava a ver ontem o Jason Bateman, que foi ao programa do Jon Stewart, e eles durante a entrevista estavam a dizer, vou tentar arranjar aquele nosso amigo que nos arranja bilhetes para os jogos dos Knicks, mas agora para as finais vai ser difícil e tal. Não, esquece, não vai entrar lá ninguém do San Antonio Spurs. Sim, ninguém, zero. Eu acho que aquilo vai estar a ferver completamente a ferver. O jogo de segunda-feira, não é? Amanhã, segunda para terça, vai estar a ferver, até porque se os Knicks ganharem... nunca ninguém virou de 0-3 para 4-3. Portanto, se os Knicks ganharem, é quase certo que vão ser campeões. Há 99%. Sim, e nunca ninguém virou de 0-2 a perder em casa. 0-2 perdidos em casa. Também nunca ninguém virou aí. Pois é, sim. Portanto, está mesmo muito perto. O nosso amigo Pedro Rodrigues Silva, que teve cá, deve estar radiante. E não só ele... O que é que achas que vai acontecer neste jogo 3? Achas que vai dar Knicks? Acho que os Knicks podem ganhar 4-0. Nesta altura parece impossível eles darem uma varridela nos Spurs. Não parece nada impossível. Então, acho perfeitamente viável. Acho que os Spurs estão perdidos. O Embi, quando os jogadores... Só uma cena, Ricardo, desculpa lá. Só uma cena, desculpa. Os Knicks fazem 13-0, 13 vitórias seguidas, não é 13-0, 13 vitórias seguidas nos playoffs. É a segunda melhor run de sempre. A melhor run dentro de uns playoffs. Nunca aconteceu uma equipa ganhar 13 jogos seguidos dentro de uns playoffs. E melhor do que isso são os Warriors, que ganharam, mas junta duas séries, achou, de playoffs. Os Warriors, os Super Warriors, né? 13 seguidos eu acho que já aconteceu, não é? Porque aqueles 16-1 dos Lakers, eles perderam o jogo 1 logo. Com o Allen Iverson, não foi? E depois ganharam 16 jogo 1 das finais. Das finais. Das finais. Esquece. Para isso. Das finais. Eu acho que os Lakers devem ter feito 12, né? Fazem 12. Exato. Depois fazem 12, depois perdem esse, né? Não sei se os Warriors nessa run de 17 ganharam 13, ou seja, ganharam 13 seguidos. Eu acho que sim, eu acho que eu ouvi hoje, já não me lembro quem é que foi, acho que foi o Fred Katz. Mas independentemente disso... Mas se eles fecharem 15, é a melhor run a fechar uns playoffs. Sim. Isso é. Independentemente disso, reparem bem onde é que nós estamos a colocar, né, esta equipa dos Knicks. Ou seja, isto está ao pé da realeza, né? Está ao pé, estamos a falar dos Lakers que fizeram 16-1 nos playoffs, os Lakers do Kobe e do Shaq. Estamos a falar dos Warriors do Curry e do KD. Estamos a colocá-los neste patamar quase absurdo, né? Tipo, acho que nem nas melhores previsões dos adeptos dos Knicks, nem nós, eu acho que até, não sei se não disse que os Knicks iam à final da NBA no início da época, eu acho que até mandei essa, né? Mas independentemente disso, ou seja, eu até posso ter dito isso, mas eu nunca pensei que fosse nestas condições, estás a ver? Claro, e depois de ver os Celtics a jogarem como estavam a jogar e o Tatum a voltar, depois das coisas todas que aconteceram durante a época, a gente foi perdendo um bocadinho de convicção nestes Knicks. E os próprios Knicks dizem que aquele jogo 1 com os Cleveland Cavaliers, eles recuperam de 22 pontos no último período, com 7 minutos para jogar, ou lá o que era, que foi o catalisador disto tudo, porque hoje eles estão a perder por 14 com os San Antonio Spurs, e eles sentem que o que é 14? O que é 14? Se a gente foi buscar 22 com 7 minutos para jogar, o que é 14 para nós? Yeah. E tu disseste, o Karl Anthony Towns estava micado num dos jogos, e ele, num dos descontos de tempo, dizia exatamente isso: malta, o ataque vai acabar por aparecer naturalmente, porque connosco aparece sempre naturalmente. E essa é a beleza destes Knicks, é que não tens aqui uma super estrela que se impõe e que precisa de ter as suas posses de bola. Esta equipa joga num sistema
coletivo em que é sobretudo por conceitos e por leituras, há uma penetração, toda a gente sabe o que é que há de fazer quando há uma penetração do Jalen Brunson pelo lado esquerdo, toda a gente sabe como é que reage à penetração, onde é que se coloca, o que é que vai fazer, quais são as opções a seguir, se há um bloqueio do lado contrário, um flare screen, um bloqueio e afastamento para vir um atirador para o canto, receber um passe na penetração do... toda a gente sabe o que é que tem que fazer naquele sistema e isso é muito bonito porque leva toda a gente, leva o Mikal Bridges que está super confortável e está a lançar 100% de meia distância, o Landry Shamet está a lançar 100% de 3 pontos, eu acho que está a lançar mais de 100% de 3 pontos, toda a gente está a fazer, o Landry Shamet estava enterrado, e de repente aqui foi descoberto. E atenção a isto. Está tudo aqui na cabeça. E eu estou mesmo convencido que isto só está a acontecer assim, porque são os Spurs do outro lado, com a pouca experiência que têm e com o facto de não terem alguém que ataque, bloqueio direto Brunson Towns, que ataque isolamento Jalen Brunson, e que tenham permitido que o Embiid esteja a ser sistematicamente atacado, depois não tem mais ninguém que possa fazer. E parece que eles não sabem defender, o Embiid não sabe defender em rotações defensivas, porque está habituado a estar ali naquela one-man zone. Nada me convence que estes Knicks para o ano não ganham só 50 jogos e são eliminados na primeira ronda dos playoffs. Eu acredito nisso, eu acredito que isso pode acontecer. Isto é um conjunto de casualidades que levou a que estivéssemos aqui e que muito provavelmente vai dar os Knicks campeões, a não ser que aconteça aqui um golpe de teatro que eu já não estou à espera. São 3 jogos no Madison Square Garden, não é? São 3 jogos nos próximos 5, sim. 3 dos próximos 4 são no Madison Square Garden. 4 são no Madison Square Garden, sim. Yeah. E os Spurs pelo menos 2 têm que ganhar. Sim. Eu acho que nesta altura é difícil não dar os Knicks como favoritos. Eu acho que se os Spurs roubarem este primeiro jogo em Nova Iorque, a coisa pode ser diferente, mas vai ser preciso coisas que ainda não aconteceram até agora nesta série. Vai ser preciso o Fox fazer um bom jogo, vai ser preciso o Kessel fazer um bom jogo, vai ser preciso o Vassell estar a acertar mais, vai ser preciso muita coisa que não tem estado a acontecer. Não vou falar do meu puto Dylan Harper porque acho que ele até tem sido dos que está melhor, juntamente com o Embiid. Mas o Embiid também é um bocado a espaços, né? Tipo, o Embiid, eu acho que no primeiro jogo marcou 4 lançamentos, ou 2 lançamentos. Mas lá está, até tem sido inteligente na procura de lance livre, etc. Se a bola não está a entrar, vamos lá. Mas mesmo assim tem jogado muito afastado do cesto, às vezes. Não tem procurado, se calhar, a melhor solução quando a bola não está a entrar de fora. Pronto, não pode lançar 9 triplos, tipo, com todo o respeito, mas isso não é o teu... não é o teu jogo, não é o teu jogo. O teu jogo é outro. E contra esta equipa devia ser outro até. Por isso não sei. Eu acho que para efeitos de entretenimento era melhor que os Spurs roubassem um joguinho. Um joguinho em Nova Iorque, mesmo que os Knicks Por outro lado, para efeitos de entretenimento, o que pode acontecer aos Spurs este ano, se eles forem envergonhados, como já estão a ser, e se a vergonha for até ao fim e eles perderem 4-0, 4-1, 4-2 com os Knicks, eles vão sentir que a festa que fizeram quando ganharam a Standard foi demasiada, que se calhar levaram os Knicks, olharam de lado para eles e subvalorizaram aqueles que eles poderiam fazer. E isto pode ter o efeito que os Spurs tiveram em 2014, perderam em 2013 com aquele triplo incrível do Ray Allen no jogo 6, depois dá jogo 7 e eles ganham. É claro que esses Spurs não desvalorizavam os Heatles que estavam do outro lado, mas o facto de eles terem o jogo 6 na mão, depois terem perdido o jogo 7, o que eles contam do que foi esse verão, da forma como no training camp no ano seguinte, que eles foram para uma instalação militar por causa do pop ser militar. Agora estava a dizer, vai tudo ter com os monstros de Shaolin, com o Embiid, vai tudo falar. Até isso, o facto do Embiid se ter dado ao trabalho num dos jogos, se ter vestido de Shaolin contra os Oklahoma City Thunder, isso não é cultura dos Spurs, pá. É que até aí tu vês diferença. O Jalen Brunson chega aos jogos de fato treino e de gorro, meu. O nível... eu respeito muito, eu respeito mesmo o Brunson, porque já canhoto, né? Portanto, sempre o meu respeito. Depois
De repente aquele lançamento dele ali à direita a 45 graus é o lançamento mais mortífero da NBA nesta altura, porque qualquer bola que o gajo apanha ali, pode ter 3 gajos em cima, pode ter o melhor defensor da liga, aquela bola vai entrar. E depois acho mesmo que tipo o Kawhi tem aquela cena de liderar pelo exemplo, não é? Não ser um gajo que é muito vocal. E eu não acho que o Brunson esteja o Kawhi, eu acho que ele é mais vocal, mas claramente é um gajo que faz antes de dizer, ou seja, ele não tem de falar muito, né? Não tem de falar muito, e esse exemplo que ele dá, eu acho que acaba por contagiar. E é muito engraçado, eu falei disto no episódio do Pedro, com o Pedro, eu não sei se falei disto contigo, mas é mesmo fixe, lá está, em termos de entretenimento, né? Nós olharmos para estas duas equipas, em que uma é construída via draft, não é? Supostamente a forma correta, não é? Que toda a gente diz, não, é assim que se... E outra é construída via trades, e neste caso quem está a ganhar é a equipa que é construída via trades, estás a ver? Ou seja, é uma equipa que, atenção, via trades, mas foram trocas que tinham um objetivo muito específico, que, em certa medida, um dos lados foi, bora pôr, primeiro eram 4, depois ficaram só 3, né? Com a troca do Dante DiVincenzo, estes 3, que até já ganharam juntos. Vibes. Que até já ganharam juntos em Vila Nova, ou seja, estou a falar do Brunson, do Josh Hart e do Michael Bridges, que jogaram juntos na universidade, ganharam o campeonato nacional universitário. Bora pôr estes 3 aqui, a jogarem os 3 na nossa equipa, porque esta vibe se calhar pode funcionar. Pá. E isso é trabalho também, ou seja, eu acho que lá está, a NBA é fixe porque dá para ir lá de várias maneiras. Nós sabemos que só dava para ir de uma, se calhar não dá, estás a ver? Se calhar dá para ir de várias, e esta claramente tem sido uma delas. Por isso os Knicks já ganharam, pelo menos do lado de quem está a ver, os parabéns. Acho que temos de dar os parabéns por em tão pouco tempo esta equipa ter ido a uma final de conferência e depois agora estar aqui numa final da NBA. O Leon Rose, que lidera o front office, é o GM, o presidente das operações de basquetebol, não sei qual é a designação oficial dele, é o gajo de todas as equipas da NBA, o que nunca dá entrevistas. Ele nunca dá entrevistas, nunca aparece em media days, nunca aparece em lado nenhum. Trabalha em silêncio, tem trabalhado em silêncio. Está mandatado pelo James Dolan. James Dolan parece que finalmente confia em alguém para não andar a meter as mãos lá nas decisões, não é? O Vivek Ranadive em Sacramento se calhar devia seguir um bocadinho o exemplo aqui, apesar do James Dolan ser muito criticado por uma série de coisas, mas pelo menos aqui parece estar a dar espaço ao pessoal do front office para trabalhar. Eles têm trabalhado em silêncio. E pelos vistos escolheram também um líder que tem um bocadinho esse perfil, trabalha em silêncio e prefere que o jogo fale por ele, que não é muito de falar, apesar de ter um podcast com o Josh Hart, o Jalen Brunson, mas são muito mais de deixarem que o jogo fale por eles do que propriamente eles irem para as conferências de imprensa, fazer grandes declarações, chorar faltas, enfim, tentar tirar proveito tinham razões, do circo mediático e podiam fazer isso também, não é? Aliás, o próprio Jalen Brunson não diz em nenhum momento, a Malika Andrews que perguntou-lhe como é que estava o joelho e o tornozelo, não é? Porque ele no jogo 1 teve que sair e não só torceu o pé como ainda se magoou num joelho, e ele dizia, eu vou estar pronto, eu hei de estar pronto para o jogo. E de certeza que ele não está a 100%. E isso também, do outro lado, estamos a ver o De'Aaron Fox tem sido muito criticado nestes playoffs. Eu não consigo criticá-lo porque ele está a jogar também com um high ankle sprain que normalmente duraria várias semanas de fora para ficar a 100%. Enfim, mas muito mérito para os Knicks, e cá estarei para dar os parabéns ao Mike Brown, se a coisa acontecer. Quem diria? Deixa-me dizer aqui, deixa-me só aqui às odds que não metem, porque este podcast, como sabem, tem o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. As odds para o campeão da NBA, nesta altura, 1,21 para os Knicks, 4,50 para os Spurs, e o jogo no Madison Square Garden está a 1,65 para os Knicks, 1,95 para os Spurs, portanto nem sequer está um super favoritismo para a equipa de Nova Iorque. Se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes, já sabem que podem fazer em Betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. No Patreon, nas nossas perguntas da bancada, o Gonçalo Cunha escreveu assim, aqui um mini texto, parece-me.
O jogo 2 acabou há 10 minutos, é possível que ainda esteja a tremer. Por 42 minutos os Knicks fizeram o melhor e maior jogo dos últimos 50 anos. Os últimos 6 minutos foram de sobrevivência de uma equipa que passou por inúmeras fases durante a época, mas nunca caiu. Mentalmente estão a 200%, podiam ter abrandado tanto no jogo 4 em Filadélfia, Cleveland, como hoje, mas foram dominadores durante grande parte do tempo. Presumo que irão falar muito e bem do Cat, mas as minhas flores vão para o Mikal e o Shamet. O Mikal pode ter feito os 3 minutos mais importantes da sua carreira quando foi o único titular em campo a fechar o terceiro período. É verdade, esse fecho de terceiro período foi tão bom que o Mike Brown começou o quarto período com os suplentes ainda, mais o Mikal repetiu. E o Shamet é a cara desta época dos Knicks, desde não ter lugar garantido no início da época, para começar excelente e depois lesionar-se no ombro, regressa a lançar mal, volta a estabilizar. Nos primeiros jogos dos playoffs perde espaço para o Alvarado, encontra com a lesão do OG e a partir daí é excelente até defensivamente. O Madison Square Garden vai explodir no terceiro jogo, 10 mil euros por bilhete bem pagos, diga-se. Por último, peçam ao Tony Brothers para disfarçar um pouco. Abraço aos três. Abraço aos três. O Gonçalo Cunha, vou arriscar, gosta dos Knicks. Vou arriscar aqui, sem grandes certezas. Parece, não é? Antes de irmos embora, só 2 cenas, Ricardo. Hoje tivemos Nemias e Joe Mazzulla no Pavilhão da Luz a ver o primeiro jogo da final da Liga Portuguesa. Liga Portuguesa é essa, repara bem neste plug incrível, que podem acompanhar onde? Na DAZN. Na DAZN, link aqui em baixo para subscreverem. A DAZN, vão lá ver. Mas fixe ver Joe Mazzulla num pavilhão nacional. Quem diria que algum dia iria acontecer? Deixa-me dizer-te que sei de fonte segura que Joe Mazzulla chegou hoje de avião, aterrou e deslocou-se de imediato, não para o Pavilhão da Luz, mas para a Igreja do Santíssimo Milagre de Santarém. Estás a gozar? Os gajos é católico? O gajo é católico. É doido. É doido por Nosso Senhor Jesus Cristo, completamente doido. Foi à Igreja do Milagre, como é? Igreja do Santíssimo Milagre de Santarém. Atenção. E daí... Foi almoçar ao Chapa Seta, não? Não nos perguntou de ter ido malhar lá um prego. Não faço ideia. Um vermelho frito, né? O Nemias foi com ele. Na estação de serviço de Aveiras. O Nemias levou à igreja e depois levou à catedral, pelos vistos, à catedral da Luz, para ver o Benfica a dar um baile ao Porto no jogo 1 das finais da Liga Portuguesa. Yeah. E depois, uma coisa que tem arruinado a minha vida, que é o 82-0. Não sei se se já te meteste com isso. Já fizeste isso? Eu não gosto de... lá. Eu não gosto de noticiar. O que é que estamos a falar? Explica-me só. Estamos a falar. É simples. É um site 82-0.com onde poderão tentar construir o 5 inicial que pelo conjunto, pela qualidade dos seus jogadores, permita ganhar 82 jogos numa fase regular. Portanto, a ideia é construir o 5 inicial mais forte. Aquilo tem algumas regras básicas, dá para mudar de equipas, enfim, é uma espécie de uma roleta, calha em sorte uma equipa e depois dentro dessa equipa escolhes o jogador que queres e tentas montar ali um 5 inicial. Vi toda a gente a ficar viciada nisso, toda a gente a falar no Twitter. Fui experimentei durante uma meia horita, o máximo que consegui foi 78.4. Ontem fui ver o Ricardo Luz Pereira com o Gonçalo, com o meu filho, e o Gonçalo não sabia. E chegámos bastante cedo, estávamos lá sentados, e eu estava a dizer, olha, já conhece o 82-0? Não, o que é isso? E ele faz, e ao fim de 3 ou 4 vezes, fez 81-1. Yeah. Eu também já fiz isso. Mas estou revoltadíssimo porque há bocado... Ricardo, repara bem a equipa que eu construí e eu depois vou-te dizer o recorde desta equipa. A equipa tinha Isaiah Thomas, o dos Pistons. Sim, claro. Michael Jordan. O dos Bulls, né? O dos Bulls. Dominic Wilkins, o dos Atlanta Hawks. O dos Atlanta Hawks pode ser o dos Clippers, atenção. Não, dos Atlanta Hawks. Larry Bird, dos Celtics. Kareem Abdul-Jabbar, dos Bucks. E esta equipa faz 76-6. Não me lixem. Isto não faz sentido nenhum. Isto é absurdo, não faz sentido. A equipa com que eu fiz... Tem que ser Wilt, Oscar Robertson,
Michael Jordan, LeBron James e Kobe Bryant. Tem que ser alguma coisa assim. A equipa com que eu fiz 81 era Isaiah Thomas, dos Pistons, Kate Cunningham, Charles Barkley, dos Sixers, Dirk Nowitzki, dos Mavericks e Wilt Chamberlain, dos Warriors. Com esta equipa fiz 81. Vocês não acham que a equipa anterior é muito melhor do que esta? Olha, isto parece propósito. Neste momento, o Gonçalo, meu filho, acabou de me enviar um print de uma equipa que fez 82-0. Cala-te! Juro-te, posso te reencaminhar. Até te vais rir. Tem Wilt Chamberlain, aposto. Claro. Tem LeBron James. Ok. Tem Michael Jordan? E depois tem Elvin Hayes, extremo posto. Ok. E depois no backcourt tem James Harden e Tracy McGrady. O dos Magic ou dos Rockets? O dos Magic, Orlando Magic. Ok. 82-0. Mas eu acho que a equipa que eu disse é melhor do que esta. Estás a ver? A equipa que eu disse é melhor do que esta. Mas pronto, quem sou eu? Bom, meu puto, estamos despachados. Domingo à noite. Domingão não tenho uma rima. Não tenho. Queria ter, mas não tenho. Afinal, não tenho. Obrigado por olhar este bocadinho. Queria só dizer, já que estamos a falar do Gonçalo, que percebeste que o Gonçalo, o Shea está a fazer escola. O Gonçalo foi excluído pela primeira vez de um jogo com duas técnicas, a segunda delas por flop. Atenção. Epá, eu não sabia que havia técnicas por flop no agora é regra. Campeonato Distrital de Setúbal de Sub-18. Não sabia que isso era uma cena, mas pronto. Bom, um abraço a ele e muita força nessa hora. Sim. Já sabem, malta, que podem e devem ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguir-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, subscreverem o nosso canal de YouTube, aqui com o sininho, olha lá o que é, e tornarem-se patronos. Subscreverem a DAZN, nossos putos, e tornarem-se patronos. O link da DAZN está aqui na descrição, atenção. Tornarem-se patronos do A Bola Não Mente em patreon.com/A Bola Não Mente, sem til, né? Porque não há til nos URLs. Ricardo, tenha uma boa semana. Um grande abraço para vómito. Ti. Desejo-te uma grande semana sem vómito e queria mandar aqui a fechar um beijinho muito especial à Maia Kelinska. Que é? Não. Que é a finalista vencida de Roland Garros, que chegou a Roland Garros via qualifiers e chegou à final, eliminando pelo caminho uma série de grandes jogadoras. Uma polaca de quem fiquei fã. Mas não ganhou. Perdeu na final com a Andrea. Pois, mas não faz mal. Maia Kalinska, depois estive a ler, ela sem dinheiro para pagar hotéis, para ir a torneios recentemente, e houve uma empresa de bebidas polaca que andou a financiar para ela conseguir ir a alguns torneios, inclusive para chegar à França para fazer o Roland Garros, e de repente parece que vai ganhar 1,5 milhão como finalista vencida, e portanto acho que já se orientou. Tem para os próximos dias. Não sei, se fosse para jantaradas contigo, não sei se durava uma semana. Olha, tudo isso, sabes o que é que são, não sabes, Ricardo? Eu por acaso esqueci-me, mas eu era para te dizer que estas derrotas dos Spurs são steps to success. É verdade, e assim nos despedimos. Até à próxima.